Bom dia. O salmista continua respondendo às perguntas do versículo 1. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Nos versículos 3 a 5, Davi relaciona várias respostas para aquele que pode entrar no tabernáculo. Ele estará seguro, nunca se abalará. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Este é o nosso canal de meditações bíblicas. A nossa meditação hoje será no Salmo 15, versículos 3 a 5. E o título da nossa meditação é 11 passos para subir o Monte Santo. O texto diz o seguinte: aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Aleluia, né? Então, quem morará no santo monte do Senhor? Essa resposta não é fácil de ser dada, até porque o monte é santo. Se é santo, há exigências, né, para uma pessoa permanecer lá. E aqui o salmista relaciona 11 características, 11 exigências. E a primeira dela é aquele que anda corretamente. Então, aquele que anda corretamente. Como é difícil andar corretamente nos tempos atuais. Muito difícil, porque os tempos são de engano, os tempos são de dificuldade com relação à honestidade. A segunda exigência é aquele que trabalha a justiça. Como temos tido injustiças em nossos tempos. Aquele que trabalha a justiça, aquele que vive a justiça, e devemos considerar que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então a gente precisa lutar contra a injustiça. O terceiro aí é aquele que fala a verdade no seu coração. Como tem pessoas mentirosas. João 8,44 pega bem demais para os nossos tempos, que o diabo é o pai da mentira, né? Então devemos falar a verdade, ter a verdade em nosso coração, jamais nos envolvermos com a mentira, da menor que for, né? A menor mentira que for. Se alguém liga para sua casa e você manda dizer, fala que não estou, né? Aí você está mentindo. E a pessoa, induzindo a pessoa que atendeu também a mentir junto com você. Então, aquele que fala a verdade no seu coração, o quarto aí é aquele que não calunia com a sua língua. Então, a pessoa não falar mal dos outros, né? Isso é muito importante. O quinto aí, aquele que não faz mal ao seu vizinho,
devemos ter paz, né? Devemos ter paz com todos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. O sexto aí não se dedica à censura contra o seu vizinho, né? Então não devemos ficar censurando o nosso vizinho, não devemos ficar falando mal do nosso vizinho. O sétimo é aquele que despreza a pessoa vil, né? Aquele que despreza a pessoa má. Então, a pessoa má, ela não pode ser admirada por nós, ou por aquele que quer subir o monte, o santo monte, né? É preciso desprezar essas pessoas más. Claro, vamos orar por elas, vamos pedir a Deus, né, por ela, mas não admirá-la, né, e sim desprezá-la. O oitavo aí é aquele que honra os que temem ao Senhor. Então, aqueles que temem ao Senhor, esse sim, vamos honrá-lo, vamos enaltecer, né, aquela conduta dessa pessoa. O nono, né, aquele que jura para a sua própria ofensa, né, aquele que depõe contra si mesmo. Então, se você tem culpa, se a pessoa tem culpa de algum fato, ela precisa falar, ela precisa ir diante do juiz e contar a verdade, mesmo que aquela verdade possa comprometer a sua conduta. Outra aí, né, a 10ª resposta, né? Aquele que retém o seu dinheiro, aquele que não retém o seu dinheiro por usura. Não, aquele que retém o seu dinheiro por usura, né? Então aquele que empresta com juros, aquele que ama o dinheiro, né? E às vezes não ajuda aquele que está necessitado. Também não pode, né, subir um monte santo. E a 11ª, né, aquele que não recebe recompensa pelo inocente. Então, se a pessoa é inocente, eu jamais vou entregá-lo por uma recompensa, mesmo que eu esteja precisando dessa recompensa. Eu vou me abster, né, de receber essa recompensa, de entregar um inocente. Então, diante dessas exigências, nós podemos dizer que somos dignos ou capazes de subir no Monte Santo? Cada um tem a sua resposta. Analise-se, pois, o homem, né? Veja o que tem dentro de você, cada um, e faça a sua conclusão. E o subir no monte, subir o Monte Santo, pode representar aqui a nossa salvação. Então, será que nós estamos prontos para enfrentar o julgamento com o Senhor? Será que nós já temos essas características todas? Nós andamos corretamente, trabalhamos a justiça, falamos a verdade no coração, não caluniamos com a nossa língua, não falamos mal do nosso vizinho, não dedicamos a censura contra o nosso vizinho, nós desprezamos a pessoa vil, nós honramos os que temem ao Senhor, nós juramos contra nós mesmos, nós não retemos nosso dinheiro por usura, nós
não recebemos recompensa pelo inocente? Cada um sabe, cada um se conhece, e este é o momento de nós fazermos essa avaliação da nossa vida, porque nós não sabemos a hora. Nós estamos numa grande fila e uma hora a nossa vez vai chegar. E quando partirmos dessa vida, como nós vamos encarar o Senhor? Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar serenidade para que possamos nos converter a cada dia, porque a salvação ela não é fácil, ela é pela graça, mas é difícil, porque nós precisamos melhorar muito a nossa atitude, o nosso caráter. Que Deus possa nos capacitar a cada dia. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, pedimos ao Senhor que nos ajude, porque quando começamos a meditar naquilo que precisamos ser, de como precisamos estar para alcançarmos o Santo Monte, isso nos estremece, isso nos causa um certo medo, Senhor, pois verificamos que somos muito aquém daquilo que o Senhor exige. Então, meu Deus, nos capacita a cada dia, nos dê, Senhor, condições de melhorar a nossa vida espiritual, porque queremos, Senhor, estar contigo na eternidade, queremos a tua salvação. Ó Deus, oro pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação. Ó Deus, oro também pela saúde da nossa irmã e a libertação do seu neto, dos vícios, pelas causas da justiça da nossa irmã, e seus filhos, seus familiares, pelos parentes e familiares, pelos solitários. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que se encontram, Deus, sozinhos, sem uma companheira ou sem um companheiro, que o Senhor esteja provendo para eles, meu Deus, porque triste é a solidão. Então, Deus, nós oramos por esses solitários, oramos também pelos moradores de rua, aqueles que por um motivo ou outro largaram tudo e vivem perambulando pelas ruas. Que o Senhor dê a eles um norte novamente, Senhor, que eles possam crer na Tua palavra, que eles possam se dedicar ao Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Oro também pelos usuários de droga, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja mudando a vida deles em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, quantas pessoas com enfermidades graves nos hospitais, nos CTIs, às vezes em casa, mas com enfermidades que a medicina não pode fazer nada. Que o Senhor seja o médico dessas pessoas, meu Deus, dando a cura em nome de Jesus. Oro pelas famílias, Senhor, pelos casamentos, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fortalecendo. Ó Deus, abençoa as famílias, Senhor. Sabemos que o inimigo quer destruir a família, por ser a família uma criação tua, Senhor. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor repreenda todo o mal nas famílias, em nome de Jesus. Oramos também por aqueles que estão sendo discipulados para o batismo, que o Senhor esteja guardando, esteja fortalecendo a cada um, em nome de Jesus. Amém, né? Que Deus possa completar, né, a obra na vida de cada um, que Deus possa guardar a vida de cada um,
que o Senhor esteja cuidando, velando pelo seu lar, em nome de Jesus. Aquele que assistir os nossos vídeos, deixa aí o seu comentário, peça a sua oração, faça a inscrição aí no nosso canal, inscreve aí no nosso canal para que a gente possa crescer um pouco mais. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.